Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês as últimas informações diretamente dos Estados Unidos. Pessoal, vamos aqui com comentários do Gustavo Gayer trazendo uma notícia bombástica. Você tem que acompanhar este vídeo até o final. Pessoal, envolve Bolsonaro, envolve a Casa Branca e envolve o STF. Mas, como eu falei, vocês têm que acompanhar este vídeo até o final para não perder absolutamente nada desta notícia. Se não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe o seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam, pessoal, de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece no meio político. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Com certeza isso pegou todo mundo de surpresa e foi uma movimentação no tabuleiro da ditadura brasileira que mudou o jogo completamente. Vocês perceberam nesses últimos dias que houve uma mudança nas turmas do STF? O Fux pediu para sair da primeira turma. A primeira turma, que agora é conhecida como Câmara de Gás, tá? O Esquadrão da Execução. A primeira turma, que é a turma que hoje quem comanda é o Alexandre de Moraes, é a turma que condena os inocentes, que faz busca e apreensão em pessoas pelo crime de opinião. É ali o epicentro da ditadura do judiciário brasileiro, está ali na primeira turma. Inclusive é onde estão sendo julgados Bolsonaro e todas essas pessoas presas aí do 8 de janeiro. A única voz de sanidade dentro dessa primeira turma foi e está sendo do Fux. Pois o Fux decidiu mudar. Só que eu quero te explicar primeiro como que funciona essa questão das turmas do STF. Então, primeiro, você tem que entender que, embora o STF tenha 11 ministros, elas são divididas em duas turmas, que é a primeira e a segunda turma. É ali que acontecem a maioria das votações e das decisões, são nas turmas. Cada turma com 5 integrantes e tem o presidente da casa, que fica separado. Então, aqui está o presidente, que neste momento é o Fachin. Então, nós temos a primeira turma e a segunda turma. A primeira turma é a turma onde estão esses cidadãos aqui, ó. Olha que maravilha, povo bonito, olha que coisa linda. Esta é a turma da execução, que aqui você tem Zanin, Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Fux. Fux, a única voz da sanidade aqui dentro, mas é 1 contra 4. Ele acaba sendo minoria, acaba perdendo todas as vezes. O que o Fux decidiu fazer? Olha, Fux não quer mais participar desse esquadrão da execução, essa câmara de gás, e pediu para o Fachin para mudar de turma. Por que surgiu essa oportunidade? Bom, o Barroso pediu aposentadoria. Lembra que o Barroso arregou, não aguentou a pressão, sabe que vai levar a Magnitsky, não aguenta mais o que está acontecendo. Então o Barroso, ele pediu para sair, né? Ele pulou fora, achando que dessa forma não vai sofrer Magnitsky. Ele pulou fora, abrindo uma vaga na segunda turma, que é essa turma aqui, ó. Só tira, essa foto é antiga, né? O Lewandowski não tá mais aqui, tá? O Lewandowski, ele já saiu, porque ele virou ministro da Justiça. Ele virou ministro da Justiça do Lula. O cara é vergonhoso, o apoiador do MST. E o Fachin, ele agora é o presidente da casa. Então, o que acontece? O Fux vai vir para esta turma de cá. Nessa turma, nós temos o Cássio Nunes, indicado pelo Bolsonaro, o André Mendonça, indicado pelo Bolsonaro, duas vozes conscientes ali na nossa Suprema Corte. Com o Fux vindo para essa turma, sabe o que acontece? Eles formam 3, ficarão 3 pessoas conscientes, 3 pessoas que não são ditadores, e vai deixar o Gilmar Mendes em minoria. Então vai ficar o Gilmar Mendes em minoria nessa turma. Isso bagunça o jogo completamente. Por quê? Uma turma vai ser a turma da ditadura, mas a outra metade do STF, olha que loucura, vai ser a metade da sanidade. Aqui nós teremos Cássio Nunes, André Mendonça e Fux, e também, obviamente, vai ter o Gilmar Mendes, e quem que é o outro que vai estar aqui? Eu estou tentando lembrar. Gilmar Mendes, agora eu esqueci quem que é o outro, cara. Vou procurar aqui e vou te falar. Vai ficar uma turma onde a maioria vai ser a maioria da sanidade. E o Fachin autorizou. Fachin autoriza Fux a compor segunda turma do Supremo Tribunal Federal. O pedido foi feito em plenário da Corte. O ministro também encaminhou um documento para o presidente da Corte, aqui, ó, aqui, solicitando a transferência. E foi concedido a transferência.
Então tá aqui, ó, na segunda turma vai ficar Gilmar Mendes, Dias Toffoli, eu esqueci do Dias Toffoli, advogado do Lula. Então os dois vão fazer minoria, André Mendonça, Nunes Marques e Fux, formando uma maioria de 3. Então olha que loucura. Mesmo tendo apenas 3 ministros do STF que pensam, eles farão maioria na segunda turma, ou seja, metade das decisões do STF voltarão a ser decisões de Constituição, de respeito à lei, de respeito a direitos fundamentais. Isso é um golpe gigantesco na ditadura do judiciário. Porque antes, as 2 turmas tinham maioria dos ditadores. Agora não, uma turma, ou seja, metade do STF deixa de apoiar a ditadura. Obviamente, nos votos do plenário continuará sendo 8-3, mas como eu digo, a maioria dos votos acontece nas turmas. A maioria das decisões acontecem nas turmas. Isso é um golpe, cara, isso é a saída do Barroso. Por que eles fizeram isso? Eles decidiram assim, não, vamos sair o Barroso para o Lula colocar mais um. Só que a saída do Barroso abriu essa brecha do Fux ir para uma turma. Isso é um lampejo de esperança no meio dessa insanidade que a gente vive hoje. E tem mais, o Fux pode levar para ele um projeto, um caso que ele está relatando, que é o caso da inelegibilidade do Bolsonaro. Então, se ele leva para essa segunda turma, e a segunda turma forma a maioria, eles podem votar pela elegibilidade do Bolsonaro. Olha que doido. Cara, o cosmos sorriu pra gente por um momento. Então, vai ficar, obviamente, a segunda turma completamente dominada ali, vai ser uma loucura, né? Porque vai entrar, o indicado do Lula vai entrar na turma do Alexandre de Moraes, e não sei se vai ser Pacheco ou Messias, que não seja Messias, né? Que não seja o office boy do PT. O Pacheco talvez venha a respeitar mais o Congresso, porque ele era um senador. Mas, assim, é uma notícia muito boa isso daqui, tá? É um gigantesco golpe nessa ditadura. Fala, pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente dos Estados Unidos e diretamente de Brasília. Pessoal, vamos aqui com comentários do canal da Revista Oeste, deixando os créditos ao canal da Revista Oeste na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece no meio político. Pessoal, não se esqueçam também de comentar de qual cidade vocês estão nos assistindo e acompanhem este vídeo até o final. Pessoal, mais uma caiu na Magnitsky, acompanha até o final e bora para a notícia. Da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, que estava meio sumida, Marina Silva, ela negou que a decisão do IBAMA de autorizar a Petrobras a pesquisar petróleo na bacia sedimentar Foz do Amazonas tenha sido motivada por influências políticas. A licença para perfurar poços na área do litoral brasileiro, conhecida como Margem Equatorial, foi concedida na segunda-feira, 20 de outubro. A decisão dos nossos servidores do IBAMA foi uma decisão técnica. E se houve qualquer manifestação política, isso não influenciou o processo de trabalho com a qualidade que foi feita pelos nossos técnicos. Até, claro, você vive em um contexto político e é legítimo que as pessoas tenham aspirações, mas em um governo republicano, como é o do presidente Lula, a decisão foi uma decisão técnica. Estava meio sumida ela, né, Cláudio? Mas chamou a atenção essa fala dela, dizendo que o IBAMA, nesse caso, teve uma decisão técnica ao permitir a exploração de petróleo na região? Pois é, Paula. Marina Silva, ela adora ser humilhada pelo Lula, né, em intervalos regulares, né? Foi no primeiro governo, agora está sendo mais uma vez humilhada pelo Lula, poucas horas antes que comece no Brasil o maior evento sobre meio ambiente do planeta, que é a COP30. Então, a tempística é perfeita, genial e, obviamente, vai ser alvo de debate ou até de críticas ou manifestações durante a COP lá em Belém. Mas agora me pergunto, imagina só se tudo
tudo isso tivesse acontecido no governo Bolsonaro. Imagina se o governo Bolsonaro tivesse autorizado a exploração da margem equatorial. O que a Marina Silva estaria dizendo agora? Que era uma decisão técnica ou que estavam devastando o meio ambiente? Que o Bolsonaro era o destruidor da Amazônia, né? O novo Nero dos tempos modernos, e que isso era um absurdo, etc. Então, assim, é óbvio que ela está engolindo um sapo desse tamanho para não criticar o governo do qual faz parte, mas aí a pergunta é, por que não sai? Por que não pede para sair, como já fez, com mais dignidade, quando foi aprovada pelo Monte, se não me engano, né, no governo Lula II, pede para sair. Se não concorda com a exploração de petróleo na frente, assim, 300 quilômetros, né, mas enfim, perto do Rio Amazonas, pede para sair. Não concordo com a atuação desse governo em políticas energéticas, ambientais, etc. Não, permanece lá. Então, assim, é de uma hipocrisia gigantesca, porque se estamos devastando o meio ambiente, ou você é cúmplice de um governo devastador, ou você está tentando, sei lá, ter um salário até o final do mandato, não tem porquê isso. Então, com dignidade, deveria pedir para sair, mas não, permanece lá e ainda justifica isso tudo, né? Consta rapidamente aí sobre a declaração da ministra Marina Silva. É isso, pura hipocrisia, duplo padrão. A gente pode apenas imaginar qual seria a reação dela se fosse o governo Bolsonaro aprovando a mesmíssima coisa, né? Agora, temos que perguntar onde estão também os artistas todos, aqueles que fazem musiquinha, né, que estão preocupadíssimos com o meio ambiente, com a exploração da Amazônia, só no governo Bolsonaro. Então, assim, cá entre nós, isso já cansou, é uma cambada de hipócritas, né? Eles não têm nenhuma moral para falar mais desse assunto. Bom, agora 19 horas. Bom, e a disputa pelo espólio político do ministro do Supremo e ex-governador Flávio Dino ganhou novos capítulos nesta semana. Áudios divulgados pelo deputado estadual Iglesio Moisés, do PRTB, apontam uma possível conspiração envolvendo os deputados federais Márcio Gerri, do PCdoB, e Rubens Júnior, do PT, vice-líder do governo Lula na Câmara. O objetivo seria manter no comando o grupo político que apoiou Flávio Dino durante o governo. Pelas gravações, os aliados do ministro teriam participado de uma chantagem para pressionar o atual governador Carlos Brandão, do PSB. Entre os envolvidos estaria Diego Caldino, ex-auxiliar de Flávio Dino no Ministério da Justiça. O grupo teria, inclusive, discutido formas de usar a influência de Flávio Dino em ações que tramitam no Supremo para beneficiar interesses políticos. A assessoria do ministro informou que Flávio Dino não tem envolvimento com questões políticas, nem participa de discussões entre aliados. Ele teria dito a pessoas próximas que tem assuntos mais importantes para tratar, como os processos envolvendo Jair Bolsonaro na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Piotto, a gente traz essa informação, nem parece que a gente está falando de um ministro do Supremo Tribunal Federal, parece articulação política aí de grupos, né, político-partidários, mas, segundo os áudios aí que foram revelados, o ministro Flávio Dino estaria ali participando ativamente dessas articulações políticas. Não, e veja o tamanho do baixo nível, se é que eu posso usar essa expressão. A negociação cede para mim, você vai ao Senado da República, que seria o atual governador, e não mexe mais com o Tribunal de Contas do Estado, e também libera uma prefeitura, mas nenhum dos seus parentes. Quer dizer, é uma negociação ali rasteira de cargo. Nós estamos falando do Maranhão. O Maranhão é o estado mais rico e próspero do país. Não é. Aliás, tem uma entrevista do Flávio Dino como governador em que ele diz, né, que vai acabar com a pobreza do Maranhão, essas questões todas. Não, o Maranhão continua paupérrimo. É um povo sofrido e explorado por todas as castas políticas que passaram por lá, inclusive a do Flávio Dino, que agora tem os seus sucessores que não estão chegando a um acordo. Quando você ouve as conversas ali, você vai ver as trocas de informação. Bom, de informações é o mais baixo nível, de troca de cargo, não sei o quê. Ninguém está preocupado com o bem público e o interesse público do brasileiro do Maranhão, que deveria ter um mínimo de tratamento e de preocupação para que saia, obviamente, dessa situação. O maranhense é um povo explorado,
que continua sendo explorado. Nós estamos no século XXI. Vive como se estivesse um século atrás. E nada melhora no Maranhão. É impressionante. E os 2 mandatos do Flávio Dino como governador não melhoraram em nada o Maranhão. Não, pelo menos em níveis razoáveis, o que se possa chamar de melhora efetiva. Basta ver o IDH do Maranhão, essas questões todas. O maranhense é vítima dessa gente. Ô Piotr, fica por aí, porque agora 19h21, vamos fazer uma tabelinha aqui daqui a pouco. Poucos representantes, pelo menos até agora, na Câmara ou no Senado. O ponto é, muitas vezes esses partidos atuam dessa forma, recorrem ao Supremo para tentar bloquear projetos de lei ou medidas provisórias manifestadamente absurdas ou excessivas ou abusivas, etc. Mas, por outro lado, houve no passado um excesso, abuso por parte de partidos menores, especialmente o PSOL, né? Notadamente o PSOL, que bloquearam, especialmente no governo Bolsonaro, bloquearam qualquer tipo de mudança que o Bolsonaro queria levar adiante. Me lembro, no caso de privatizações como a Eletrobras, era um recurso atrás do outro, eram recursos, às vezes, espúrios ou até, assim, com pouca base jurídica e muitas vezes eram acatados por parte de ministros da Corte Suprema, do Supremo Tribunal Federal, com decisões monocráticas. Então, temos 2 lados complicados. De um lado, a necessidade de limitar um poder excessivo por parte de ministros que abusaram desse poder e, do outro, o risco de censurar, de fato, a atividade legítima de partidos que querem denunciar excessos. Me lembro agora, recentemente, o Partido Novo entrou com um pedido de liminar no Supremo e obteve, né, Adriana Ventura, aliás, não me lembro agora qual que era o assunto, mas se eu não me engano era a PEC da blindagem ou algo do tipo, mas conseguiram algum tipo de limitação. Então, é um debate complicado, como assim, manter ao mesmo tempo a limitação de excesso de poder de um lado e o direito constitucional de partidos menores de bloquear abusos, excessos do outro. Pois é, Marcília, são esses 2 pontos, né? A definição aí de critérios para as decisões monocráticas e a limitação de partidos para acessar a corte. Falando especificamente dessas decisões individuais, inclusive antes de começar o programa a gente trocava aqui uma figurinha, até por isso que eu disse que foi uma derrota, né? Esse pedido do Partido Novo para levar a plenário, para esclarecer um pouco melhor o que seria esse projeto de lei, porque eu até queria pedir para a gente exibir na tela os principais pontos aí da proposta que, na verdade, ela define algo que já vinha sendo realizado na Suprema Corte, só que virou decisão monocrática para tudo que é lado, né? Com uma frequência muito grande. Mas como é que ficaria? Então, o ministro precisa justificar na decisão, porque foi necessária uma decisão individual, uma decisão fundamentada numa posição que já tem ocorrido no plenário sobre esse tema, para ele poder decidir de forma individual. Decisão precisa ser analisada na sessão seguinte, na verdade eles usam imediatamente, né, após a decisão monocrática. Pressupondo. Que aí é uma pegadinha. Seguinte. E aí também queria a tua análise e explicação aqui para a audiência. Caso não seja analisada imediatamente essa decisão monocrática pelo plenário, o Supremo precisa se manifestar sobre uma eventual modulação da decisão. Isso é que diz um trecho do projeto. Eu queria te ouvir o que vem a ser essa modulação da decisão individual de um ministro. Porque essas decisões monocráticas, elas têm um efeito imediato, né? Sem que o colegiado se manifeste. Então, a modulação seria o colegiado rever esse efeito imediato. Só que se o colegiado vai se reunir para rever a modulação, porque não vai se reunir já para julgar se aquele caso deve ou não permanecer sob decisão monocrática. Então, veja, me parece complicado, porque, veja, o que esse projeto traz é basicamente falar o seguinte: olha, STF, cumpra a Constituição, faça o que você tem que fazer, o que vale é o escrito, para usar aqui uma expressão conhecida. Então, assim, eles têm, os ministros ou os juízes têm que justificar a decisão. Bom, isso não, já está no artigo 93 da Constituição. Eles só podem dar decisões monocráticas se for urgente. Bom, isso também já está previsto. É isso aí, pessoal. E bora para mais uma notícia. Serei candidato à reeleição em 2026 e estou pronto para comandar o Brasil por mais 4 anos, diz Lula. Em discurso ao presidente Prabowo Subianto, petista afirma que disputará novamente o Planalto e que promessa é de entregar o país bem ao fim do mandato.
Durante a visita oficial à Indonésia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou nesta quinta-feira que irá concorrer à reeleição nas eleições presidenciais de 2026. A declaração foi feita durante discurso em Jacarta, na presença do presidente indonésio. Eu vou disputar um 4º mandato no Brasil, então estou lhe dizendo que ainda vamos nos encontrar muitas vezes. Esse meu mandato só termina em 2026, no final do ano, mas estou preparado para disputar as eleições, afirmou Lula. Segundo a apuração do jornal Folha de São Paulo, o presidente também comentou sobre o momento político após o encerramento de seu mandato atual, indicando intenção de deixar o governo com estabilidade. Sonho todo dia quando chegar 31 de dezembro de 2026, quando a gente for entregar esse mandato para outra pessoa, esse país estará bem, declarou. Lula chegou à Indonésia na quarta para retribuir a visita de Estado realizada por Prabowo Subianto ao Brasil em julho deste ano. Aí a gente pensa, né? Tentou, na verdade conseguiu, né? Tirar ali o maior candidato, Bolsonaro, da jogada. Agora quer se reeleger o Lula. Para quê? A idade já bateu. Por um acaso acontece alguma coisa, ele deixa, né, o cargo ali para algum dos seus vice-presidentes, porque a corte já foi fechada, né, toda com Lula. Ele já colocou cada peça ali do seu tabuleiro para fazer um papel ali no judiciário. E em 2026 vai concorrer, caso vença, né, coloque uma pessoa de sua confiança ali na presidência. É isso aí, pessoal. Valeu!